Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, páginas 44 até 51. Unidade 2, notícia. Nesta unidade, nós vamos ler e interpretar notícia, identificar as partes de uma notícia, analisar jornal radiofônico, produzir um jornal, produzir jornal falado, estudar o uso de variedades linguísticas, rever e ampliar o estudo sobre quando usar letra maiúscula na escrita, rever e ampliar o estudo da separação de sílabas de palavra no final da linha, participar de atividades orais. Observe as imagens, Os alunos aí numa sala de aula, com jornais, lendo aí algumas notícias. Quais assuntos chamam mais a sua atenção em um jornal, Pensando que, atualmente, como nós temos muito, temos o celular, o computador, então nós olhamos muito a internet, quase nunca mais a gente costuma olhar, um jornal, ter jornal em casa. Nós não temos mais esse hábito, atualmente. Então, é muito difícil, provavelmente alguns de vocês nem conhecem mais um jornal. Você acha importante saber as notícias do dia a dia? Por quê? Quais notícias você gostaria de ler em um jornal? Comente suas escolhas. Então, nós podemos pensar não no jornal escrito, mas no jornal falado. Então, o jornal da TV, Porque esse jornal vocês conhecem. Não conhece aquele jornal, Como eu estou falando, que nós conhecíamos antigamente, Que é esse jornal em folha. Mas o jornal da TV, a maioria de vocês conhece. Então, continuando lá na página 46, quando você lê ou ouve uma história sobre ursos, que imagem vem à sua cabeça? Os filmes usualmente os retratam como animais gigantes, ferozes e fortes. Os desenhos infantis geralmente apresentam ursos alegres, brincalhões e fofinhos, e todos eles vivem em regiões geladas de muito frio. Você sabia que o Brasil já abrigou uma ursa panda que veio dessas regiões frias? Diferentemente dos ursos representados em filmes e desenhos infantis, ela não era nem forte nem alegre. Pelo contrário, ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. O que será que a tornou tão triste? Por que será que ela recebeu esse título? Leia o texto para saber, mas antes, veja como a notícia foi publicada na internet. Então, lá na página 47, você tem lá, leitura, notícia. Ursa mais triste do mundo sai do Piauí e chega a Santuário com novo nome e nova vida. Rebatizada de Rovena, animal passa bem após viagem. 22/9/2018, publicado às 14h42. Então, leia aí a notícia da página 47. Depois de você ler o texto, a notícia, na página 48, nós temos a interpretação do texto, compreensão do texto. Você lê um texto sobre um fato real, publicado como notícia em um jornal. A notícia traz todas as informações que comprovam que o fato realmente ocorreu, o que aconteceu, com quem, quando, onde, como. Qual é o fato noticiado no texto que você leu? A transferência de uma ursa do Piauí para um santuário em São Paulo. Preencha o quadro com as informações encontradas na notícia. Então, vocês vão ver aí as respostas possíveis. Quem? Ursa Marcha, rebatizada de Rovena, e equipe de biólogos e veterinários. Quando? Madrugada de sexta, 21, para sábado, 22. Onde? Santuário Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, interior de São Paulo. Como?
transferida em avião da FAB. Por quê? Estava aprisionada sob intenso calor, com alimentação inadequada, depois de sofrer maus tratos. Por que a ursa recebeu o título de ursa mais triste do mundo? Porque ela teve uma vida muito sofrida, sob maus tratos, vivendo em ambiente não natural para um urso. Por que a ursa foi batizada com outro nome? O nome Rowena marcou uma nova vida para o animal em novo espaço. Então, depois, lá na página 48, nós temos aí de novo, né, o texto da notícia, né, falando aí sobre a transferência, né, da ursa, quando ela foi rebatizada, né, foi dado um outro nome para ela. E aí nós temos aí explicando sobre o gênero notícia, né? Então, o que é notícia? Então, é um gênero, né, um tipo de texto jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então, como eu falei, pode ser escrito e também pode ser, né, na TV, na internet, nas redes sociais. A gente pode encontrar a notícia em diversos meios de comunicação. Então, vejam lá, né, a notícia ela tem um título, né, então tá lá o título que é A Ursa Mais Triste do Mundo sai do Piauí e chega a Santuário com novo nome e nova vida. A linha fina ali que tem, como se fosse um subtítulo, né, rebatizada de Rowena, animal passa bem após viagem. Laide, São Paulo, conhecida na internet como a ursa mais triste do mundo, marcha agora, rebatizada de Rowena, chegou ao santuário Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 21, para sábado 22. Depois o corpo da notícia, que é o restante da notícia. Nos últimos meses, Rowena esteve no centro de um debate sobre aprisionamento de animais. Ela passou anos vivendo no Parque Zoobotânico de Teresina, Piauí, sob o calor da cidade, que chega aos 40 graus centígrados, e alimentando-se com comida de cachorro, segundo órgãos de defesa dos animais e organizações da sociedade civil. Antes do zoológico, a ursa sofreu maus tratos em um circo por cerca de 20 anos, vivendo em uma jaula minúscula e sendo forçada a fazer truques em troca de comida, segundo a declaração da ativista Luísa Mel. Depois de autorizada a transferência, foi realizada por uma equipe formada por biólogos e veterinários em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB. Rowena foi transportada dentro de uma cabine climatizada e pousou em São Paulo na noite de sexta-feira. Já em Joanópolis, a ursa ficará em um espaço de cerca de 600 metros quadrados, com piscina e caverna. E depois a última parte, que é o site da publicação, né, onde a notícia foi publicada. Então, essas são as partes de uma notícia. Continuando na página 50, a manchete ou título é escrita em letras maiores com bastante destaque. Qual a razão desse destaque dado à manchete? Chamar a atenção do leitor para a notícia. Linha fina é a frase que vem logo após o título. Suas letras são menores do que as do título, mas maiores do que as da notícia. Qual é a função da linha fina em textos jornalísticos? Ampliar as informações da manchete. Registre a data da publicação, 22/9/2018. O primeiro parágrafo da notícia recebe o nome de slide. Marque as alternativas que indicam para que serve o slide da notícia. Trazer um resumo da notícia para que o leitor se interesse pela leitura. Responder às questões o que, quem, como, quando, onde, porquê. Releia o trecho da notícia a seguir e assinale as alternativas que indicam as características da linguagem empregada no texto.
Depois de autorizada, a transferência foi realizada por uma equipe formada por biólogos e veterinários em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB. Rovena foi transportada dentro de uma cabine climatizada e pousou em São Paulo na noite de sexta-feira. Formal, mas cuidada, clara e com informações objetivas. Além do texto verbal, a notícia traz outro recurso, as imagens. Veja, a ursa Rovena, antes conhecida como Marcha, finalmente conseguiu sua transferência para um santuário. Ursa chegou filhote ao Brasil e viveu em circos. Você considera que as fotos são um recurso importante para essa notícia? Por quê? Então, espera-se que o aluno identifique as imagens como um complemento importante da notícia, pois apresentam a ursa em dois momentos bem diferentes. Então, observe aí as fotos e vejam, né? Então, aqui, né, ó, mostra uma foto dela triste, assim, né, encostadinha, assim, né, aqui no muro, né, como se ela tivesse triste. E aqui já mostra ela, né, já para onde ela foi transferida, e já mostra ela, assim, tá parecendo ela mais cuidada, né? Então, vejam aí como uma imagem, uma foto, né, mesmo que não tenha um texto na notícia, já é possível você ver a diferença entre as fotos. Então, é um recurso bastante importante. Marque a alternativa que melhor define a intenção da notícia, né? Então, para que serve uma notícia? Então, serve para informar sobre um fato real, né? Então, uma notícia não pode ser uma coisa inventada. Por isso, é muito falado sobre a fake news, né? Então, uma notícia não pode ser uma coisa que é mentira, tem que ser um fato verdadeiro, certo? Então, é essa a intenção da notícia. E aí, depois aqui a gente tem, né, um tipo de um gráfico aqui, que é para organizar o que foi estudado sobre a notícia. Então, nós temos aqui, ó, notícia, que é o quê? Relato de fatos reais, publicado em jornal impresso ou digital, rádio, televisão e revista. Então, como eu falei, a notícia ela pode estar no jornal, né, no escrito, impresso, também pode estar nas redes sociais, na internet, no rádio, na televisão e em uma revista. Qual que é a intenção da notícia? Informar sobre um fato, um acontecimento verdadeiro. Como que é a linguagem, né? A fala, né, da notícia. Então, tem que ser clara e formal, né? Por exemplo, não pode ter gíria, né? Tem que ser uma linguagem clara, né? Porque as pessoas precisam entender a notícia. Então, tem que ser manchete, tem que ter a manchete, linha fina, slide, fotos como recurso, tem que ter todas as partes da notícia para que possa ser entendido. E qual que é o leitor, né? Quem que lê, quem que ouve uma notícia? Qualquer pessoa interessada nos acontecimentos do dia a dia, certo? Então, essa foi a nossa aula desta semana sobre notícia.